A segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Na vida humana, em diversos momentos, em diversas sociedades, em diversas culturas, alguns cidadãos correm o risco de ser presos por crimes de opinião. E dentro dos crimes de opinião, nós consideramos também a liberdade religiosa, a liberdade de expressar a sua fé. Isso não é algo recente na nossa sociedade, mas é algo muito antigo. Recentemente nós vimos a situação, foi noticiada essa semana, de um prisioneiro político morto na Rússia, em condições bastante suspeitas. Ele era opositor ao regime, que está mais próximo de uma ditadura do que de qualquer outra coisa. Mas essa situação, ela não é novidade. Aqui, há mais de 2000 anos atrás, por um motivo bastante diferente, o apóstolo Paulo estava prisioneiro em Roma. E ele estava não somente preso, mas aguardando a execução, a provável execução que viria, e de fato veio a se consumar pouco tempo depois dele escrever essa carta. E ele escreve essa carta a um discípulo dele, amado, Timóteo, que exercia o ministério pastoral na cidade de Éfeso, muito provavelmente a cidade de Éfeso. E Paulo estava preso, e diferentemente dos demais presos políticos, hoje nós lemos as histórias de muitos presos políticos no século XX, no século XXI, e às vezes ficamos admirados com a sua resiliência, com a sua resistência até a morte. Mas o caso de Paulo, ele é ainda superior, podemos dizer, a esses casos, a esses exemplos. Ele é ainda mais impactante, porque Paulo e o movimento cristão a qual Paulo estava liderando naquela época, não estava nem longe de produzir algum tipo de revolução política que pudesse trazer resultados imediatos, ou derrubar o Império Romano ou o imperador. A revolução, se podemos dizer assim, que Paulo era um dos mais ardorosos defensores, era uma revolução silenciosa, porque ela trazia o reino de Deus a esse mundo, mas de uma maneira que talvez não causasse o impacto político, econômico que muitos na sua época poderiam esperar. Mas mesmo assim, Paulo demonstra um desejo de permanecer fiel e uma capacidade de manter-se fiel até as últimas consequências, e ele escreve essa carta nos seus últimos momentos de vida para Timóteo, para estimular o seu discípulo a seguir o seu exemplo, ou seja, não se acovardar, ainda que as circunstâncias não indicassem talvez uma vitória plena e completa da causa do Evangelho já naquela época e já no tempo de Timóteo. Ainda assim, ele deveria permanecer firme e fiel e não se envergonhar e nem ter medo
da causa que ele defendia. Por isso, alguns versículos antes, Paulo vai dizer a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, um espírito de moderação, de amor e de prontidão para servir. E assim, Paulo exorta, e eu escolhi esses versos para trazer essa mensagem hoje. Esses versos eles poderiam ser divididos em quatro pequenos trechos, mas eu escolhi esses versos especialmente porque eles nos mostram o fundamento de qualquer resistência cristã ao mal que vigora de certa maneira em nosso mundo, em nossa sociedade, seja ele qual for e seja a forma que ele possa estar incorporado. Seja num regime político, seja na cultura, seja nas formas econômicas, seja nas relações sociais que as pessoas têm umas com as outras. O mal ainda é uma realidade e a oposição à fé cristã são uma realidade, ainda que de uma maneira muito diferente daquela que existia nos dias de Paulo e nos dias de Timóteo. Ainda assim, o chamado a Timóteo é o mesmo chamado que é feito a nós. Resistir, permanecer e continuar o ministério de propagação do Evangelho. Mas por quê? E qual o fundamento? E o que nos fortalece? Os versículos que nós lemos aqui nos mostram de uma maneira muito clara e muito resumida a boa notícia que fundamenta a nossa resistência nesse mundo. Vamos então ao texto bíblico. Em primeiro lugar, poderíamos dividir em 4 partes, e a primeira parte, nos versos 9 e 10, 8, 9 e 10, ou melhor, verso 8, nos fala do chamado a sofrer pelo Evangelho. Esse chamado Paulo faz a Timóteo, mas é um chamado que poderia ser feito a todos nós, e não apenas aos líderes, pastores, pregadores, mas a toda a igreja do povo de Deus. Ela também compartilha deste mesmo chamado. E o que diz o verso 8? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Em primeiro lugar, nós temos, portanto, o chamado a participar dos sofrimentos do Evangelho. Um chamado a não se envergonhar. E não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, que pode significar 2 coisas. Primeiro, o próprio Jesus Cristo. Não tenha vergonha daquele jovem judeu da Galileia, que foi morto como um criminoso, como um bandido, desprezado tanto por judeus como por romanos. Não se envergonhe dele. Se o mundo despreza essa pessoa, considera ele um criminoso, você não deve considerá-lo assim, não tenha vergonha dele. E também não tenha vergonha da mensagem que decorre disso tudo. E qual é a mensagem? A mensagem é que esta pessoa traz salvação para toda a humanidade. Esse judeu, morto da Galileia, morto em Jerusalém, por romanos e judeus, como se fosse um criminoso qualquer, é ele quem traz salvação. E essa mensagem o mundo acha escandalosamente ridícula, o mundo não aceita. Mas não te envergonhes, não tenha vergonha dessa mensagem, nem dele e nem da mensagem, nem do significado da sua morte e ressurreição. Ressurreição essa que as pessoas não creem, mas nós sabemos que aconteceu. Não te envergonhes disso, mas pelo contrário. E Paulo também diz, nem do encarcerado que sou eu, ou seja, não te envergonhes também de mim. Paulo estava preso como um criminoso também, ainda que fosse um criminoso político, né, entre aspas, porque o que Paulo propagava, de alguma maneira, era uma ameaça à estabilidade do Império Romano, à estabilidade das relações de Roma com os judeus, à estabilidade do judaísmo, e a própria autoridade do imperador, de alguma maneira, era questionável, porque apenas Jesus Cristo era proclamado como Senhor. E Paulo, então, apesar de ser um preso, Timóteo não deveria se envergonhar dele, nem ter medo de ter relacionamento com Paulo nessa condição de preso político, podemos dizer assim. Mas ao invés de ter vergonha de se aliar a Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo e ao seu mensageiro que é Paulo, Timóteo deveria se dispor a participar dos sofrimentos a favor do Evangelho. A favor do Evangelho. O Evangelho é, como a palavra grega nos diz, uma boa notícia.
Então, você tem que estar disposto, Timóteo, a sofrer por essas boas notícias. E que boas notícias são essas? Falaremos nos próximos versículos. Mas antes de passarmos ao próximo versículo, ao próximo tópico, é importante ressaltar que Paulo chama Timóteo, e ele também nos chama hoje, a participar dos sofrimentos, não conforme o nosso poder, não conforme a nossa personalidade. Veja, Timóteo era uma pessoa tímida, segundo os estudiosos, e é por isso que Paulo escreve essa mensagem encorajando. Não porque eu tenho uma força de caráter, não porque eu tenha resiliência, não porque eu posso, não porque eu tenho capacidade, não porque basta apenas descobrir a força que está no meu eu interior para permanecer. Não é nada disso. A resistência a qual Timóteo é chamada e a qual todos nós somos convidados hoje no século 21 é a resistência segundo o poder de Deus. Ela não está fundamentada na nossa força de vontade, ela não está fundamentada nos nossos sentimentos, nem na sinceridade deles. Ela não está fundamentada em algum tipo de força física que possamos ter. Ela não está fundamentada no sentido de que eu não tenho mais nada a perder, então eu vou me identificar com essa causa, afinal eu sou um miserável nesse mundo, por isso agora eu vou aderir e vou resistir até a morte. Não é absolutamente nada disso. Ela não é algo que é oferecido apenas aos miseráveis e aos que não têm nada a perder. Ela é oferecida a todos, inclusive os ricos e poderosos desse mundo, e eles também são chamados a resistir, e eles o podem fazer, mesmo com o risco de perderem tudo que têm, porque eles resistem no poder de Deus. É Deus quem nos capacita a resistir, é Deus quem nos fortalece. É Deus quem faz com que, mesmo diante da ameaça da prisão, da morte, da vergonha e do desprezo do mundo, ainda assim possamos professar a fé e tudo que é consequência dela publicamente. Mas o que é esse evangelho que Timóteo é chamado a proclamar e que ao mesmo tempo em que ele é chamado a proclamar, é também o fundamento para a sua resistência? Versículos 9 e 10. Um dos mais belos resumos do Evangelho nas cartas de Paulo. Participa comigo do favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, e aí o verso 9 começa. Que Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e imortalidade mediante o Evangelho. A esperança de Paulo, pela qual ele suporta até mesmo a morte, a esperança de Timóteo, pela qual ele pode superar a sua timidez e continuar a pregar e pastorear e liderar com autoridade. A nossa esperança hoje, diante de uma sociedade secularizada e cada vez mais hostil à religião, é a esperança que decorre do Evangelho. É a esperança que decorre da verdade de que Deus nos salvou. O Deus Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, apesar da nossa maldade, apesar da rejeição que temos a Ele, apesar de ofendermos a sua honra, a sua santidade, a sua justiça e a sua glória, ainda assim Ele nos salvou. Mas para que nos salvasse, para consumar essa salvação, Ele nos chama. E aqui é muito interessante porque pode parecer redundante. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. E vocação, você lembra que uma vez aqui nós fizemos um seminário de formação cristã no sábado e que nós falamos sobre vocação. E a vocação, a palavra, pelo menos a tradução da palavra que nós temos em português, vocação do latim vocatio, e ela significa chamado. Chamado. A palavra vocação está relacionada com chamado, que por sua vez está relacionada com salvação. Agora perceba, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele nos chamou com santo chamado. A salvação consiste no fato de que Deus nos chama.
É Ele quem nos chama. Não somos nós que vamos até Ele. Vocês que estão aqui essa manhã, vocês estão aqui porque Ele os chamou. Ele os chamou num determinado momento para que vocês o conhecessem por meio de seu Filho. E Ele os chama todos os domingos pela manhã para estar na sua casa cultuando e adorando. Esse chamado, meus irmãos, não é um chamado feito de qualquer jeito, é um chamado santo. É uma santa vocação. É um chamado para que sejamos santos. Semana passada falamos sobre isso, a santificação, seguir a santificação. É um chamado para sermos como Ele. É um chamado para proclamarmos o Evangelho, mas é antes de tudo um chamado para sermos como seu Filho Jesus Cristo e um chamado para adorá-lo. Ele nos chamou sem que tivéssemos feito qualquer coisa para merecer esse chamado. Ele nos chamou, e isso fica claro na continuidade do versículo, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. O Rodrigo, ele é uma pessoa boa, eu vejo que no fundo, apesar de ele não me conhecer, ele é uma pessoa boa, então eu vou chamá-lo. Não, definitivamente não. Nenhum de nós merecemos ser chamados por mais bom aos olhos humanos, pelos padrões humanos, pelos padrões da presente era. Por mais bons que sejamos segundo esses padrões, nenhum de nós mereceria ser chamados por Deus para a vida eterna. Nenhum de nós merecia, todos nós somos pecadores. Essa é a verdade fundamental que a Escritura mostra do início ao fim. Nem mesmo o povo escolhido de Israel, que era para ser nação santa, conseguiu cumprir a sua vocação nesse seu esforço, porque todos eram pecadores como nós. Em Adão todos nós pecamos e ninguém pode acusar Adão de ter falhado junto com sua esposa Eva, porque se estivéssemos no lugar dele, teríamos feito a mesma coisa. Essa é a verdade. Nenhum de nós merece, nenhum de nós fez obras suficientes. Ao contrário, todas as religiões se baseiam nisso. Fazer obras para agradar a divindade, para que assim a divindade pese as minhas obras boas e as obras más, e no final faça um balanço, e se eu for achado no saldo positivo, eu entro no paraíso, no nirvana, ou seja lá qual for o tipo de salvação, e se eu tiver no cheque especial negativo, eu vou para o inferno ou para qualquer outro lugar, mas eu não alcanço a salvação, ou reencarno infinitas vezes até conseguir então compensar a minha maldade. Mas essa é a lógica humana, essa é a lógica da presente era, essa é a lógica de todas as religiões, essa é a lógica do que talvez Feuerbach diria: religião é uma projeção dos anseios humanos, para que o ser humano possa se sentir bem consigo mesmo, para que ele possa se sentir seguro, para que ele possa ter algo no qual ele encontre alguma satisfação. Sim, a religião, como construção da mente humana, é isso. Mas o cristianismo não é esse tipo de religião construído pela mente humana. O cristianismo é a religião que se fundamenta no próprio Deus, na sua revelação, e a revelação de Deus contraria toda a lógica humana e contraria toda a tentativa de autossalvação do ser humano. O ser humano pensa que vai alcançar a graça de Deus se ele for bonzinho, mas a Escritura nos revela que a graça de Deus nos alcançou sendo nós ainda pecadores e sem nenhum merecimento. E qual é a prova disso? Veja a continuidade do versículo. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Por que Deus nos salvou? Porque Ele quis. Fim. Alguns tentam racionalizar e dizer assim: não, Ele nos salvou porque Ele conhece o futuro e Ele sabia que no futuro eu seria uma pessoa melhor caso conhecesse a graça, e por isso Ele me escolheu, por isso Ele me chamou. Meus irmãos, em nenhum lugar a Escritura diz isso. Eu entendo que essa é uma explicativa, uma tentativa de racionalizar, mas em nenhum lugar a Escritura nos diz que Deus olhou para o futuro e viu que nós seríamos bonzinhos e por isso nos chamou. Em nenhum lugar a Escritura diz isso. Se eu for me basear apenas nas palavras da Escritura e no ensinamento apostólico, o que ele diz é que Deus nos chamou conforme a sua determinação e ponto. Porque Ele quis, e não pelas nossas obras, sejam elas passadas, presentes ou futuras. Não foi isso que pesou no nosso chamado, mas foi a única e infinita misericórdia de Deus para conosco. Qual é o propósito disso? Nos levar a um relaxamento, pensarmos assim: está tudo bem, agora eu vivo como eu quero. Não é esse o propósito da graça de Deus, mas a graça de Deus nos chama justamente para humilhar a pretensa sabedoria humana que pensa que pode desvendar caminhos até Deus, ou que pensa que pode alcançar Deus pelo mérito humano. O orgulho espiritual, esse é o propósito da revelação da graça de Deus e de uma salvação assim. Ela nos coloca no chão, nos coloca no piso.
Nós não temos capacidade de alcançarmos a autossalvação, é apenas a graça de Deus que nos alcança, meus irmãos. Nós não somos melhores do que os outros e não somos melhores do que aqueles que não conhecem a graça de Deus. Essa é a grande dinâmica da salvação. Às vezes tendemos a pensar com uma certa superioridade, eu sou cristão, eu sou batizado, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sou melhor do que os pagãos. Mas a verdade é, se somos alguma coisa, nós somos porque a graça de Deus nos chamou, e não por mérito nosso. Não há mérito algum da nossa parte. É Deus quem faz essa obra, e Ele faz conforme a sua determinação, como já o próprio Deuteronômio nos fala da eleição de Israel também, e Deus diz, eu não escolhi você, Israel, porque você era um grande povo, um povo maravilhoso, pessoas espetaculares, mas eu escolhi vocês porque eu amei vocês, e eu amei vocês porque eu amei vocês, ponto. Quer dizer, nós não temos como saber por que Deus nos ama, porque Deus nos chama, porque Deus nos escolhe, não temos como saber, essa é a verdade. Todas as tentativas teológicas de apresentar uma explicação para... não, ele escolheu por causa disso. Nós não sabemos, a verdade é essa, não sabemos. Deixe Deus ser Deus. Ele chama quem Ele quer, quando Ele quer. Confiamos na sua justiça, no seu amor e na sua santidade, mas o fato é que não sabemos por que Ele faz assim. Mas o fato é, e aqui é o motivo pelo qual somos gratos a Deus, é que a sua graça, em determinado momento, nos alcançou. Nós, não sendo merecedores, Ele nos chamou com santa vocação. Não por causa das nossas obras, que eram más, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não foi uma salvação genérica também. Essa salvação foi dada em Cristo Jesus e não há outro pelo qual possamos ser salvos. Foi em Cristo Jesus que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus que nós alcançamos esta grande salvação. Quando cremos, quando temos fé, a graça de Deus nos leva à fé, em outras palavras. E somos justificados, agora Deus nos considera justos e santos, e nós temos acesso a Ele, e herdamos a vida eterna, a imortalidade, que mais adiante Paulo vai falar a Timóteo. Mas é em Cristo Jesus, não foi na lei, não foi simplesmente a Escritura, mas a Escritura enquanto testemunha sobre Cristo Jesus. Em nenhuma outra religião, mas é em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa salvação. Ele é o fundamento da graça. Ele é a manifestação da graça de Deus. E é isso que Paulo vai dizer na continuidade. Mas vejam, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, para que não fique nenhuma dúvida, isso fazia parte do plano eterno de Deus. Não foi um plano B. Puxa, Adão pecou, Eva pecou, que triste isso, agora eu vou ter um plano B. Negativo, não há plano B. Deus nunca foi pego de surpresa. A nossa salvação já foi planejada desde os tempos eternos, ou seja, desde antes da criação do mundo e desde antes mesmo de Adão e Eva pecarem. A nossa salvação já estava nos planos de Deus, nós já havíamos sido chamados. Agora, no teatro da história humana, esse chamado se consuma e se manifesta no tempo, no espaço. Mas muito antes disso, Deus já havia chamado para que participássemos da sua glória e do seu amor eternos. E desde os tempos eternos Ele nos chamou, mas a manifestação dessa graça ela acontece no tempo presente. Verso 10, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ela foi manifestada, e aqui a palavra manifestação e aparecimento, daí que vem a palavra epifania, vem do grego. Esse texto aqui, às vezes, ele é lido no período da Epifania, é a manifestação de Jesus Cristo. Bom, aqui Paulo está se referindo especialmente à sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição. A encarnação de Jesus Cristo e toda a sua vida são a manifestação de Jesus Cristo. A manifestação da graça de Deus, a manifestação da salvação. Ela aconteceu, na mente de Deus isso já aconteceu há muito tempo, mas ela se manifesta agora, e ela continua a se manifestar em nosso tempo, na medida em que o Evangelho, do qual Timóteo era encarregado, é pregado, e as pessoas vêm à fé pela pregação do Evangelho. A glória de Cristo se manifesta nos corações e nas mentes das pessoas, e elas são assim chamadas, professam a sua fé e são salvas. E essa manifestação de Jesus Cristo
Falei várias coisas, falei do chamado, a manifestação, isso é em Jesus Cristo, mas para quê? Para que é o chamado? Para que Jesus Cristo veio? A continuidade do versículo nos dá a resposta. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e imortalidade mediante o Evangelho. Nós somos chamados, meus irmãos, para ter uma vida plena que transcende. Ela não desvaloriza, mas ela transcende e vai muito além da vida na presente era. A morte, nosso maior inimigo, e ninguém diga o contrário, porque a morte é sim o nosso maior inimigo, porque a morte põe fim a todo e qualquer anseio humano. A morte faz com que tudo aquilo que construímos ao longo da vida se torne vão. E antes que alguém diga que os nossos filhos vão desfrutar, e antes que alguém diga que eu posso deixar um legado, as pessoas tentam se motivar, né? Os coaches ficam falando em legado. O teu legado vai durar no máximo algumas décadas, e depois todo mundo vai esquecer. Só talvez um percentual absolutamente pequeno de pessoas são lembradas depois de 50 anos. E menos ainda depois de 100, e menos ainda depois de séculos. Quem nós lembramos da antiguidade? Os apóstolos, Jesus, Alexandre o Grande, alguns imperadores. Mas qual é o tamanho da população no mundo antigo? Pessoas muito importantes que estavam lá em torno dessas pessoas não são lembradas hoje. O seu legado foi completamente esquecido. A verdade, meus irmãos, é que a morte apaga tudo. E ela mostra o quão fútil é a nossa existência nesse mundo, se ela está limitada apenas àquilo que nós podemos fazer aqui. Eclesiastes, sobre o qual nós tivemos uma série, falava sobre isso com muita clareza. Vaidade, tudo é vaidade. O rico constrói, mas o justo às vezes tem uma vida correta, mas às vezes o ímpio é que prospera e o justo está lá passando dificuldade. Se tudo que nós temos é aquilo que nós vemos debaixo do sol, somos infelizes e não há esperança alguma. Mas o Evangelho nos revela que, apesar desta vida ser importante, e ela é importante, deve ser vivida à luz do Evangelho, na presença de Deus, há uma vida que transcende, porque a morte foi, e veja o que ele fala no passado, Jesus destruiu a morte foi derrotada. Mas Rodrigo, nós ainda morremos. Sim, ainda estamos sujeitos à morte, mas a morte já foi derrotada. A derrota dele é certa, porque aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, mais adiante, Paulo, nas mesmas cartas a Timóteo, ele vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, as coisas não são mais como era. Isso significa que a morte foi vencida, foi derrotada por ele. A morte foi derrotada, ele é a primícia dos que dormem, a primícia dos que ressuscitaram. E Jesus Cristo não apenas derrota a morte, mas ele traz vida e imortalidade, ou seja, vida plena. Porque, meus irmãos, simplesmente existir, viver, não é suficiente. E a alta taxa de suicídios é uma prova disso. De nada adianta viver sem propósito. De nada adianta viver se a vida não faz sentido. De nada adianta viver se nós temos apenas um vazio dentro de nossa alma. E as sociedades mais prósperas do Ocidente são as que têm os mais altos índices de suicídio. Os estados mais prósperos de nosso país, que têm muitos problemas e dificuldades, são também aqueles que têm as mais altas taxas de suicídio. A prosperidade econômica, a estabilidade financeira, social, ela não garante uma vida plena. Ela pode melhorar sim as nossas condições, pode sim. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não há melhoria. Claro que há melhoria, ter uma condição de vida melhor, não ter guerras, ter paz com as pessoas, isso é ótimo. Mas isso não é suficiente. E o alto índice de suicídios é uma prova disso. Mas Jesus Cristo, ele não apenas destrói a morte, ele não apenas nos dá uma vida sem fim, mas ele dá uma vida plena, uma vida com significado, uma vida na presença de Deus. Ele faz com que a nossa vida cumpra o propósito da nossa existência. Nós fomos criados para viver em Deus e com Deus. E é somente nele que o nosso coração, como dizia Agostinho, deixará de estar inquieto.
Esse é o propósito da nossa existência. Então Jesus Cristo derrota a morte, mas também traz à luz vida e imortalidade. Uma existência sem fim, gloriosa, mas com uma vida verdadeira, plena e cheia de sentido. É isso que aguarda e é isso, meus irmãos, que faz com que Paulo esteja numa cadeia, talvez em condições insalubres, terríveis, aguardando a morte, aguardando a punição por um crime de consciência. É isso que faz com que ele resista a todas as provações naquela cadeia, porque ele sabe que o que o aguarda a ele e todas as igrejas que ele ajudou a plantar por meio da proclamação do Evangelho, o que aguarda a todos eles é a vida plena, a imortalidade e a vida plena na presença de Deus. E isso foi conquistado mediante o Evangelho. O Evangelho que eles têm que pregar, o Evangelho do qual ele não se envergonha, o Evangelho que é a causa da sua prisão, mas é o Evangelho que faz com que a sua vida tenha sentido e tenha propósito. E assim, terceiro ponto. No primeiro ponto, o chamado a sofrer pelo Evangelho. No segundo ponto, o que é o Evangelho? Que nós somos chamados, inclusive, a sofrer por ele. E o terceiro ponto, como eu posso saber que tudo vai acabar bem? De fato, como está prometido no Evangelho, versos 11 e 12. Paulo, então, continua. Para o qual eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Por quê? Por que ele não se envergonha e por que ele pode ter segurança e certeza? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que não é só mais um líder político populista. Eu sei que não é só mais um cientista, um gênio da humanidade. Eu sei que não é um grande pregador ou um grande profeta, mas é muito mais do que isso. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. Ele não apenas tem esperança, mas ele está certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O fundamento pelo qual Paulo está preso é, por um lado, o Evangelho, a mensagem que lhe dá esperança, mas a certeza de que essa mensagem se cumprirá é porque ele conhece o autor dessa mensagem, que é o próprio Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sabe em quem tem crido, ele conhece a Deus, ele tem comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus lhe dá segurança, lhe dá força, faz com que ele não se envergonhe, faz com que ele não tenha medo. E esse Deus, ele sabe, é poderoso para cumprir essas promessas. Esse Deus é mais poderoso do que Nero, que estava por trás do processo de execução de Paulo. Ele é mais poderoso do que a liderança judaica em Jerusalém, que queria a sua morte. Ele é mais poderoso do que os centuriões romanos, que pareciam imbatíveis. Ele é mais poderoso do que qualquer circunstância ou instituição humana. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o meu depósito aqui, meus irmãos, estudiosos se dividem, se ele está falando aqui da mensagem que Paulo pregava, ou na verdade da própria salvação de Paulo e da sua alma. Eu entendo que ele está falando da sua alma, da alma de Paulo, da sua fé. Deus, em quem ele crê, é poderoso para manter o seu depósito, ou seja, para manter a sua alma incólume, para manter a sua alma perseverante, fiel até aquele dia, o dia da sua morte e depois o dia da sua ressurreição. Deus é poderoso para isso, e é isso também que nos traz segurança, meus irmãos, novamente. É Deus que nós conhecemos e ele é poderoso, e como o próprio Paulo vai dizer lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem nós mesmos. Paulo confia que o Deus que o chamou é também o Deus que o manterá firme e fiel até as últimas circunstâncias. Ele tem essa certeza. Ele não vai permanecer fiel, novamente, pela sua força de caráter,
porque ele é um homem de caráter, porque ele é um homem de valor, porque ele é, se fosse hoje, né, ele é um gaúcho de palavra. Não. Não é por causa disso que ele vai permanecer fiel, mas é porque o Deus a quem ele conhece guardará o seu depósito até o fim. A nossa salvação, meus irmãos, está nas mãos de Deus. É Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar, e é Deus quem manterá o apóstolo Paulo e também Timóteo fiéis até o fim. E assim, no último ponto, diante de tudo isso e dessas verdades gloriosas, o que Timóteo deveria fazer e o que nós devemos fazer hoje? 2000 anos, quase 2000 anos depois que essas palavras foram escritas. Versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Em primeiro lugar, então, diante de todas essas verdades gloriosas, Timóteo é chamado a manter o padrão das palavras que ouviu. Isso tem a ver com manter a fidelidade também doutrinária. Ou seja, o evangelho é esse. Qualquer coisa que ameace a integridade desse evangelho deve ser rejeitada. Qualquer tentativa de substituir a glória de Jesus Cristo por outra coisa deve ser rechaçada. Qualquer heresia, portanto, que afaste a igreja da verdade deve ser rejeitada. Timóteo deveria ter força de caráter para resistir a qualquer erro doutrinário e teológico, por mais piedoso que parecesse. E às vezes, meus irmãos, doutrinas estranhas, elas entram na igreja porque elas parecem ser piedosas. Ai não, parece ser piedoso, viu? Quem tem uma grande fé vai conseguir prosperar. Veja só, ela estimula a pessoa a ter fé, a confiar em Jesus Cristo, né, para alcançar a prosperidade. Isso é bom, isso é piedoso. Não, não é bom e nem piedoso, porque é uma distorção do cerne da fé cristã, a teologia da prosperidade. E ela foi articulada no fundo do inferno para tirar o foco da igreja em relação àquilo que realmente importa. Mas existem tantos outros falsos ensinos, e não é o meu propósito aqui ficar explicando falsos ensinos nessa manhã, nós não temos tempo para isso. Mas Paulo, ele fala para Timóteo para que ele tenha coragem de assumir uma postura também em relação aos falsos ensinos. A integridade do evangelho deve ser defendida. Então mantenha o padrão das palavras que de mim ouvistes, mas faça isso com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E novamente, defendemos a verdade, mas essa verdade ela é defendida com fé e amor. Ou seja, com convicção, não é apenas discussões bobas de internet, de Facebook, o antigo Twitter, que agora é o X, ou seja lá o que, Instagram, ou seja lá o que for. Não é por querer imitar nas redes sociais ou em outros lugares que eu vou estar defendendo a fé cristã, porque a fé cristã ela deve ser defendida com fé em primeiro lugar, ou seja, eu devo realmente acreditar e não apenas querer vencer um debate, e também com amor, ou seja, amor inclusive por aquele que está laborando em erro, aquele que não está no caminho correto, visando a sua reconciliação, visando que ele entenda a verdade. E mais ainda, o mundo deve ver o amor que vive no povo de Deus e não, às vezes, atitudes que parecem contrariar essa lógica. Veja, isso não significa que não devamos defender a verdade. A verdade é quem servimos e isso é importante. Isso vai, inclusive, contra todo o relativismo que é tão típico da pós-modernidade. Nós somos chamados a rejeitar o relativismo e nos afixarmos na verdade, mas isso é com fé e amor em Cristo Jesus. E é importante entender essa frase também, em Cristo Jesus. Não é simplesmente fé e amor, não é amor, não, vamos aceitar tudo, todos, de qualquer maneira, porque Jesus é puro amor. Não, é fé e amor em Cristo Jesus, ou seja, fé e amor na verdade. Se nós tiramos Jesus Cristo da equação, não há nem fé e não há nem amor. Há apenas uma falsa fé e um falso amor. E não há verdade e não estamos guardando o depósito da fé. Cristo Jesus é o fundamento de toda a verdade.
E ele é o fundamento de toda a apologética cristã, de toda a doutrina cristã, de toda a vida cristã, de toda a ética cristã. E, portanto, para alcançar consensos, nós não podemos abrir mão de Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente fundamento da nossa fé. Mas além dessa fidelidade doutrinária, o que Timóteo tem que fazer, como diz o verso 14, é guardar o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aqui o bom depósito, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. Guarda isso, e guarda não no sentido de guardar num cofre as 7 chaves para que ninguém roube, mas guarde no sentido de manter a mensagem íntegra e proclame essa mensagem. Leve essa mensagem para aqueles que não conheçam, que não a conhecem. Não se envergonhe do Evangelho. A exortação ela se encerra com um chamado, portanto, à vocação de Timóteo e à vocação de todos nós, porque todos nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus Cristo, mas também a falarmos da glória de Jesus Cristo e da glória do Evangelho. O não se envergonhar significa compartilhar e proclamar o Evangelho também. E não se trata de igreja, de instituição, se trata da mensagem do Evangelho, se trata de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, o chamado ao qual Timóteo não podia recusar. O que ele deve fazer, portanto, é guardar com fidelidade a mensagem, no sentido de preservá-la, mas ao mesmo tempo proclamá-la para que o mundo conheça a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E assim, meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa mensagem, uma vez encerrada a exposição, mencionando apenas 4 aplicações que são aplicações, uma para cada tópico, e que resumem, portanto, o que nós vimos aqui. Elas são bastante óbvias, por isso eu não me alongo nelas. São aplicações que muitas vezes nós fazemos daqui do púlpito, mas que nunca é demais relembrá-las. Em primeiro lugar, que em 2024, agora passado o Carnaval, o ano no Brasil começa mais intensamente e verdadeiramente, as aulas começam, né? Os ritmos de vida mudam com isso, mas que em 2024, agora com os novos hábitos que às vezes temos que ter com o início das aulas e tudo mais, que possamos nos envergonhar menos do Evangelho aonde quer que estivermos. Isso envolve trabalho, envolve escola, envolve faculdade, envolve o lazer, os nossos locais de lazer, envolve nossa família, envolve nossos amigos. Possamos ouvir a exortação de Paulo a Timóteo, que ela sirva para nós também, para que não nos envergonhemos do mensageiro, da mensagem e do seu significado, e possamos proclamá-la mais ao longo desse ano. Segunda aplicação, que a lembrança do poder do Evangelho, manifestado em Jesus Cristo, que venceu a morte e nos dá a vida eterna, nos fortaleça diante dos cuidados e de todas as tentativas desse mundo de nos afastar desse mesmo Evangelho. Quando a nossa rotina volta, aquela coisa, os filhos na escola, ou nós mesmos na faculdade, na escola, estágio, trabalho, né, as demandas começam a chegar, a se acumular, esses cuidados desse mundo, muitas vezes, vão apagando, vão tirando o calor, o fôlego, o poder que o Evangelho tem sobre nossos corações. Mas que possamos fazer também um propósito ao longo desse ano de 2024, de não deixar que o poder do Evangelho, a verdade da mensagem do Evangelho, aqueça os nossos corações. Que possamos sempre retomar ao texto bíblico, para que essas verdades aqueçam os nossos corações e possamos cumprir nosso papel de sermos semelhantes a Jesus Cristo e compartilharmos essa mensagem com os que não a conhecem. Terceira aplicação, que possamos também, ao longo do ano, descansar no Senhor que nos guarda em meio às provações, às tentações e ao desânimo. Timóteo e Paulo eram tentados a desanimar diante das perseguições. Também eram tentados a abrir mão
da exclusividade de Jesus Cristo para serem aceitos entre seus pares, sua família judaica, seus irmãos de raça, judeus, dos quais eles estavam excluídos agora pela fé em Jesus Cristo. Eles sofriam essas tentações e hoje nós sofremos essas tentações de outras maneiras, né? Seja para mantermos nossos trabalhos, nossas amizades, nossos relacionamentos, porque nossos valores ou o que somos como seguidores de Jesus Cristo muitas vezes é incompatível com os valores da sociedade, dos círculos de amizade, de pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes ficamos sempre naquela dúvida, né? Puxa, mas eu por um lado também quero ser uma influência positiva, quero falar de Jesus, mas por outro lado eles estão cada vez mais me excluindo por causa de quem eu sou enquanto cristão. Mas antes de qualquer coisa, está na moda falar de pauta identitária, né? A verdade, a única identidade, a identidade primordial que nós temos é sermos cristãos e pertencer a Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade antes de qualquer outra, inclusive étnica e sexual, e seja lá o que for mais. Nossa identidade é que somos discípulos de Jesus Cristo, é isso que determina quem nós somos, meus irmãos. Então, à luz de tudo isso, que possamos então descansar nessa identidade que nós temos e no cuidado que nós temos da parte de Deus, nosso Pai, que nós possamos conhecer aquele que nós temos crido e ter a certeza de que Ele vai nos guardar e que isso, portanto, apazigue o nosso coração com as ansiedades, com as tentações, com os medos. E aqui, evidentemente, que é importante. Paulo dizia, eu sei quem tenho crido. Vocês sabem quem vocês têm crido? Vocês o conhecem? Além do papel? Pai, Filho, Espírito Santo, sim, eu conheço, eu professo a fé. Mas vocês o conhecem? Parece que Paulo, quando fala que eu sei em quem tenho crido, ele está não apenas mostrando um assentimento intelectual, mas uma relação de confiança, de relacionamento pessoal. Porque ele tem um relacionamento com esse Deus trino, ele sabe em quem ele tem crido. Conhecer na Bíblia é sempre relacionar-se, sempre um relacionamento. Por isso, Abraão conhecer a Sara significa que ele teve relações sexuais com ela. Aqui não significa conhecermos nesse sentido, mas significa intimidade. Assim como Abraão teve intimidade com Sara, quando Paulo diz que sabe em quem tem crido, ele tem intimidade com esse Deus, e essa intimidade, por sua vez, apaga a ansiedade, a tentação. E que em 2024, portanto, também possamos conhecer mais em quem temos crido e colocar diante dele tudo aquilo que ameaça nos afastar dele. E por fim, a última aplicação, a quarta, que possamos estar mais comprometidos com guardar e proclamar a fé gloriosa que nos foi confiada, sempre centrados em Cristo Jesus. Essa aplicação está relacionada com a primeira. Se não nos envergonhamos, isso significa que estaremos mais comprometidos na sua proclamação. E que nesse ano de 2024, portanto, possamos estar mais comprometidos com isso. Proclamar a fé gloriosa. É uma fé gloriosa que não apenas apaga a morte, mas nos traz vida plena e imortalidade. E ela é baseada no chamado gracioso de Deus para conosco. Que possamos então proclamar essa fé, sempre nos preocupando com a verdade, sim, com a verdade, mas uma verdade que deve ser proclamada e não guardada num cofre para nós mesmos. Proclame, fale de Jesus Cristo, convide seus amigos, conhecidos para estarem conosco adorando e conhecendo mais e mais Jesus Cristo. E que o Senhor, portanto, possa dar a esta igreja ao longo deste ano um crescimento e não só na maturidade, mas também em pessoas, em mais pessoas se juntando a nós na adoração do Deus único, vivo e verdadeiro. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã, essa manhã especial em que teu povo se reúne na tua presença para te cultuar e te adorar, nessa manhã especial em que estaremos também diante da tua mesa para participarmos do pão e do cálice, nós chegamos a ti agora com um coração grato pela palavra que foi pregada, ministrada, e também, de certa maneira, compungido, Senhor, por ela,
que nos mostra, Senhor, que nos acusa de muitas vezes talvez termos nos envergonhado de Ti, do Teu Evangelho, do crucificado, do poder do Evangelho. Muitas vezes falhamos em confiar nesse poder, muitas vezes falhamos em confiar naquele que nos salva, muitas vezes deixamos de Te buscar e de Te conhecer profundamente para fortalecer nossa confiança. Somos responsáveis, Senhor, por qualquer frieza espiritual que possamos estar vivenciando. Mas agora, diante de Ti, nós clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo opere em nós com poder. Porque somente no Teu poder e na Tua graça que podemos Te conhecer, que podemos Te servir, que podemos ter força, que podemos não nos envergonhar, que podemos proclamar, que podemos nos tornar mais semelhantes a Ti. Que o Teu Espírito Santo, portanto, opere em cada vida que está aqui essa manhã, em cada irmão que está aqui conosco essa manhã, para que ele mais e mais possa crescer e mais possa se tornar semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. E que essa igreja, portanto, possa ver os frutos disso, frutos traduzidos em maturidade espiritual, traduzidos também em mais e mais pessoas se juntando a nós em adoração. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.